feito pela irmã Cleusa. Deus continue abençoando. Convido a amada igreja a fazermos uma leitura no Evangelho, o qual escreveu São Lucas, capítulo 1. Deus abençoe a amada igreja, Deus abençoe o irmão Márcio, pregador do Evangelho do Senhor. Graças a Jesus. Lucas, capítulo 1. Eu, essa noite, na verdade, vim lembrar alguma coisa com vocês. Eu não vim pregar, eu vim lembrar. Lucas, capítulo 1, quem achou que amém? Diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-la a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estais informado. Amém? Abram, parem aí, por favor, para Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Lucas 2, 8. Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, vamos dizer todos juntos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Jesus. Podeis nos assentar dando glória a Jesus? Graças a Deus. Querida e amada igreja, amigos visitantes, o escritor, o evangelista, São Lucas, dentre um dos 4 evangelistas, Itamar, Lucas, ele sendo médico, sendo um homem grego, um homem voltado, os gregos eram voltados para esse negócio do conhecimento, da cultura, da sabedoria escondida atrás da palavra. E Lucas, ele diz assim: eu me propus examinar detalhadamente os fatos. Olha que Lucas não chamou de mito, não chamou de lenda e não chamou de ouvir falar. Lucas disse: eu me propus registrar os fatos, ou seja, a veracidade, a história que aconteceu entre nós. E aí ele diz assim: e fui interrogar aqueles que foram testemunhas oculares e também aqueles que ministraram a palavra, os discípulos. E lá à frente a gente viu um testemunho dos anjos que acabaram durante um período com o trabalho de alguns pastores, interromperam, aqueles pastores ficaram assustados e os anjos lhes anunciaram a chegada de Cristo, o Salvador. Então, por que eu disse que quero relembrar alguns fatos com os irmãos? Porque eu quero falar sobre a qual Jesus tem nos anunciado.
já que é culto de missão, ele disse lá em Marcos 16:15, ide, pregai, anunciai a toda criatura. Quem crê em mim falará novas línguas, expulsarão o demônio, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando vocês forem, às vezes, nem leve nada, porque o obreiro é digno do seu salário. E quando chegar numa cidade, e aí Jesus foi descrevendo uma série de coisas para os seus discípulos. Mas a pergunta essa noite é: a qual Jesus temos anunciado? Glória a Jesus, graças a Deus. Eu estou muito feliz hoje. Eu falava com o pastor, ele gosta de brincar comigo chamando de pastor, com o Jorge, que eu fiquei muito feliz nessa manhã. Quem estava lá em cima hoje nessa manhã, vendo o casal de missionário que veio nos trazer o relato e visitar? Tem régia aqui, alguns irmãos. E eu falava com o diácono Jorge que durante esses anos, Márcio, às vezes tem pessoas que vão e voltam para contar que estava comendo rato, que estava comendo coisa difícil, que estava passando prova. E eu fiquei muito feliz quando a irmã Rebeca disse que o Deus que os mandou tem sustentado a eles. Eu fiquei mais feliz, eu dizia para Jorge, eu fiquei mais feliz em perceber que em apenas não completaram nem um ano que estão lá. E Deus já tem feito muitas coisas. Quanta gente foi e não tinha chamado. Eu tenho orado também por um homem chamado Marco Feliciano, né? Que muita gente estava lá escondido há muito tempo, que entrou com voto de crente. O homem entrou em apenas 5 anos, fez uma revolução naquele lugar. Mas, independente disso, Deus tem confirmado, Cristo tem confirmado que Ele continua vivo e tem ajudado o casal de missionários. Queridos irmãos, eu até uso esse rapaz aqui, mas eu sou meio agoniado com ele. Eu uso porque o médico tem que usar o jaleco, né? Mas de vez em quando, glória a Jesus. Graças a Deus. Querida e amada igreja, queridos irmãos, falar de Jesus parece difícil para alguns evangélicos. Alguns se sentem tímidos de falar de Jesus para os seus colegas de trabalho, para o seu amigo de faculdade. Eu tive a felicidade de estudar numa sala de faculdade onde quase todo mundo era crente nessa última faculdade. Quase todo, de 40 alunos, 30 era crente. Aí sobrou só 10 para falar de Jesus, era fácil. Se a gente não falasse com os 10, misericórdia. Mas nós, outrora religiosos, temos incorrido num grande perigo durante esses dias, esses meses, alguns anos de crente, de vivermos e servirmos e convivermos com um Jesus da religião. Um Jesus estático. Um Jesus que não interfere no nosso dia a dia. Um Jesus que não está preocupado com o que eu vejo no Facebook, no WhatsApp, com o que eu comento com os meus colegas de trabalho, com o que eu faço quando estou fora da vista da igreja, fora da vista do pastor. Esse é o Jesus que eu servia até meus 15 anos de idade. Quando completei 16, eu mudei para outro Jesus. Por que, irmão Carlos? Porque aquele que estava pendurado nunca criticou os meus pecados, nunca criticou as minhas noitadas. Esse, no primeiro mês que eu aceitei, outubro de 1997, já começou a soprar no ouvido: deixa isso, deixa o pecado de lado, deixa aquilo de lado, deixa isso de lado, porque eu já entendi naquele dia que Jesus está vivo. Aleluia!
Bira, consertei? O Biratã. Eu sempre chamo ele de Rony. Ele, Carlos é Bira, é o Biratã, amém. Hoje parece que eu acertei. E esse Jesus, ele é glorioso. Querida e amada igreja, por que relembrar fatos sobre Jesus? Porque o evangelista João, ele vai descrever Jesus, e João começa assim: no princípio, ele era o Verbo. E o Verbo, a palavra viva de Deus, a palavra em ação de Deus, estava com Deus. E aí, desbaratinando os que se dizem testemunha de Jeová, que acham que Jesus passou a existir aqui, ele diz assim, ó: e o Verbo era Deus. Pense Deus no céu, olhando para todo o pecado da humanidade, olhando para o homem mau, segundo a Bíblia no Antigo Testamento, diz que sacerdote estava pecando, sacerdote estava adulterando, sacerdote estava envolvido com 2, 3 casamentos, que o povo estava de mal a pior, entregue à idolatria, entregue à feitiçaria, consulta de mortos. E Deus, através do profeta Isaías, dá uma visão a Isaías. E diz assim, ó: uma virgem dará a luz a um menino, e o nome desse menino será Emanuel. Só que antes disso, eu sei que Deus é onisciente, eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas me deixe pensar. Pense Deus no céu, olhando para o arcanjo Miguel, e dizendo assim: Miguel, está vendo aquela humanidade lá embaixo, Miguel? Eu os criei, mas eles se afastaram de mim. Você pode descer para salvar aquela humanidade, Miguel? Anjo não foi feito para salvar ninguém. Miguel, digamos que o Jorge aqui seja que fosse Miguel, Miguel baixa a cabeça e diz: eu sou guerreiro, pai, não sou salvador não. Olha, chegou para Gabriel e disse: Miguel, Gabriel, tu pode lá embaixo salvar aquela humanidade? Gabriel baixa a cabeça e diz: eu só sou mensageiro. Né? Tem gente que confunde, mas eu só sou mensageiro. E aí Deus vai olhando para um, olhando para outro, e pense que coisa: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Parece que vejo em algum momento da eternidade aquele que existia antes do tempo, porque o teu e o meu Jesus está e é antes do tempo. Parece que vejo ele ficando de pé e dizendo: eu vou, meu Pai, entregar a minha vida pelaquela humanidade perdida. Eu vou, vai ser difícil, mas eu vou. Que amor! Aí Paulo diz assim: nisto conhecemos o amor de Cristo, que ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Um detalhe importante: segundo tem um homem aí que tem escrito alguns livros, ele era ateu convicto. O escritor Augusto Cury, um dos homens mais cultos da atualidade, ganhou um lugar na Academia de Gênios por seu livro Inteligência Multifocal. E este homem, ele disse que se propôs, sendo psicólogo, estudar os 4 evangelhos para desmentir essa conversa de que Jesus foi Deus e entender a mente dele que a humanidade tanto fala. Segundo Augusto Cury, diz que quando ele terminou os 4 evangelhos, ele fala isso em vídeo, em livros, diz lá que ele dobrou o joelho na escrivaninha da sua casa e disse: Jesus Cristo é Deus. Augusto Cury diz assim, ó: nenhum homem pensou como este homem. Dos mais de 10.000 livros que eu li, diz Augusto Cury, nenhum homem falou como este homem. Jesus Cristo está acima da religião. Jesus Cristo está acima
do nosso pensar, acima do nosso entender, acima do nosso dia a dia, acima da nossa dificuldade, pelo simples fato de Ele ser Deus. E a Bíblia fala algumas coisas sobre Jesus. João Batista começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, deixem para trás tudo que é errado, deixem para trás tudo que vocês praticavam e não agradava a Deus, porque é chegado o reino dos céus. E diz a Bíblia que multidões iam aos pés de João no Rio Jordão, um homem que não tinha gravata de pregador, não tinha jargão de pregador, não tinha sapato, colete, paletó de pregador, mas um homem, ó crianças, que a Bíblia diz lá em Lucas, quando o anjo profetiza o seu nascimento, diz assim, ó, e ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Aleluia! A criança pode ser cheia, basta os pais se empenharem nesse particular, mas aquele com um caso específico, ele nasce e começa a pregar sobre Jesus. Espiritualidade estava em greve, Camila. Estava em greve. 400 anos sem profeta. 400 anos sem alguém que falasse de Deus. 400 anos de alguém que quebrasse o joelho de madrugada. Eu falava sexta-feira ali, Deus tem procurado tanta gente, não tem achado. Aí Cícero Nogueira até brinca, de madrugada a fila é menor, não tem fila não, porque Deus ouve todos ao mesmo tempo. Mas ele ama quem procura ele. E aí, João começa a pregar, e diz que a fama dele corre, porque Deus espalha a fama, e às vezes o pregador se confunde. A fama é só a isca para que o nome de Deus seja glorificado. E quando eles veem tudo, ó, correndo para dar glória a João, João diz assim, ó, pergunta para João: tu és o Cristo? Tu és o Jesus? O Messias, o ungido? Aquele que viria salvar o pecado do povo de Deus? João diz assim: sou não. Eu sou um fogueiro, eu estou batizando nas águas. Só que quando ele vier, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E deixa eu contar outra coisa para vocês. Vocês estão pensando que eu estou vendo só porque o Espírito está comigo? Quando ele vier, eu não sou digno nem de desatar a correia maçuricanta da alparca dele. Aí está João pregando no meio do nada, todo mundo com o olho a fita de João, e olhando assim, machuquei dizendo: rapaz, é ele, é o homem, esse homem prega demais, esse homem está no meio do Jordão, chegando por Abacai, esse homem está no meio do Jordão, no meio do nada, no meio do deserto, os sacerdotes tudo bem vestidos no templo, e o povo está correndo para o deserto. Por quê? Porque no deserto foi profeta, tinha unção que faz a diferença. E aí, todo mundo de olho, olha cá, João não estava usando uma gravata dessa, mas estava todo mundo de olho nele, todo mundo atento, mastigando e remoendo para ver o que ia sair. Aí, de repente, João olha para lá e fala assim, ó. João vai olhando, vem tendo um. João diz, João olha assim e diz assim, ó. Eis ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Pensaram que era João. João disse: não sou não. Eu só estou anunciando. Quem é ele. Quem faz é ele. É por causa dele. Glória a Jesus. Aí, eu gosto de rabiscar. E eu fiz uns rabiscos aqui. E segundo os meus rabiscos, Jesus entra, esse Jesus que nós servimos, entra num casamento
e o vinho acaba. E sua mãe termina, porque esse Jesus, como eu aprendi com o cantor Nelson Ned, como homem, ele teve mãe, claro que teve, mas como Deus, ele não teve mãe, ele é o próprio pai de Maria. Como homem, Jesus teve fome, diz Nelson Ned, mas como Deus, ele é o pão da vida, que disse, aquele que come da minha carne terá a vida eterna. Ele, como homem, morreu, mas como Deus ressuscitou. Ele é Deus. E aí ele olha para Maria, Maria olha para ele e diz assim, ó, acabou o vinho. Aí ele, para começar o negócio ficar, que só começou ali, ele, para o negócio ficar quente, irmão, para começar, para dar uma introdução, disse assim, ó, que tenho eu contigo. Maria, crente, olhou para os demais, para os homens da festa, e disse assim, ó, tudo que ele mandar fazer, pode fazer que vai dar certo. Olha para o lado, olha, aproveita aí. Fala assim, ó, você tem feito o que Jesus manda. Deixa eu te contar um negócio sério. Se fizer o que Jesus manda, o casamento melhora. Se fizer o que Jesus manda, vai ter salvação do teu lado, sem você fazer força nenhuma, vai ter gente se convertendo, só com a presença de Deus na tua vida. Se fizer o que Jesus manda, a porta de emprego que está fechada para o Pai, abre, porque Deus é aquele que abre porta que está fechada. Eu acho interessante, Marcos, que eu estava lendo sobre Jesus ressuscitando, eu vou falar nos instantes, e o texto de João diz assim, ó, Bené. E estando todas as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Eu aprendi que Jesus abre porta que está fechada. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Se fizer um contato, um pacto com Jesus certinho, se fizer tudo que ele manda, volta tudo para o lugar. Está dando errado? Faça o que Jesus disse. Às vezes só volta isso para consertar. Às vezes a gente quer agir na carne, quer agir com a força do nosso braço, quer agir com a nossa inteligência humana. Eu não estou preocupado com o que o grego quer dizer. Minha preocupação não é com a letra, é com o que está atrás da letra. Quem está atrás da letra é Jesus. Aleluia! É o Espírito Santo, é o Pai eterno. Isso edifica. Glória a Jesus. E aí, ele diz assim, ó, encham 6 talhas. Porque 6 é número de homem, o homem foi criado no 6º dia. O homem deve trabalhar até 6 dias e descansar no 7º. O que o homem tem que fazer, Jesus não faz. Jesus enche a talha, enche as 6 talhas e depois que encher pode levar. Aí diz que quando se encheu e levou, o dono da festa disse assim, ó, disse assim, tem gente que guarda o melhor vinho, quem estava na festa disse assim, ó, tem gente que guarda o melhor vinho, dá logo no início. Esse é sábio. Esse guardou o melhor vinho para o final. E a Bíblia diz assim, e assim começou Jesus o seu ministério. O que é que eu quero dizer com isso? O Jesus que nós servimos e anunciamos continua operando milagres. Satanás, vamos falar dele nesse instante, tem investido 24 horas para te esfriar, para colocar programas televisivos demoníacos, que não quer fazer um negócio com Deus, tira tudo que atrasa a tua vida na tua frente. Tudo. A malhação está empatando, porque eu ensino uma coisa, se não está ensinando sobre Deus, está ensinando sobre Satanás. Irmão, isso é radicalismo, não. Isso é necessidade de entender as coisas de Deus. Mas a Record tá bom, tá sim, tem os 10 mandamentos e até bom. Mas também depois dos 10 mandamentos tem a fazenda, não assista aquela porcaria não. Que aquilo é o Big Brother com outro nome. Porque quem anda com Jesus é diferente. Quem anda com Jesus tem um negócio assim, sabe? Quem anda com Jesus é dele. Quem é dele tem que impactar este mundo. E esse Jesus que nós falamos, nós temos orado tão assim, Pedro, tão assim, tão pouco. Eu tenho dito ali, disse para os senhores um dia desse no RBD, pastor Leste,
que se eles não tirarem, eu nem sou professor, eu só disse a eles de gaiato, que hoje eu tomei o partido e disse assim, ó, se vocês não tirarem pelo menos 1 hora diária por suas famílias, estão entregando eles a Satanás. Porque eu fiquei cansado de ouvir gente dizer, eu não tenho tempo porque meu filho, eu disse, eu tenho um filho de 2 anos e um menino, então a eletricidade, você vai saber, viu, José? Deus vai te dar, se Jesus vai matar, então vai saber. Então a eletricidade. Aí eu não tenho tempo porque eu estudo, eu também estudava, acabei agora. Eu não tenho tempo porque eu trabalho, eu acordo 4 horas da manhã, chego, o filho não me deixa dormir, fico até às 10 da noite, quase todos os dias às vezes. Quando ele dorme, só deixa dormir 2 horas para não levar no sono de noite. E aí, você não tem tempo ou está dando prioridade para outras coisas? E aí, esse Jesus, que é o Filho de Deus, onde é que eu quero chegar com isso? Todas as lutas, ele se preocupou com isso. Eu vou ter aqui pelo menos uns 4 versículos, Lucas 5:16, 6:12, 9:18, 9:28, 11:1, se você quiser me pergunte no final, João 17:20. Lucas teve a preocupação em ser minucioso e Itamar, e registrar, e retirou-se Jesus para orar em secreto. Antes de eleger os 12 discípulos, passou a madrugada que Jesus era filho de Deus. Emmanuel, Deus conosco. Passou a madrugada com ele em oração, para no outro dia eleger os discípulos. E aí eu lembro de um fato do pastor Joel contando. Diz que, uma época, um certo pastor presidente escolheu vários obreiros. Quando ele terminou de escolher os obreiros, levantou um profeta no meio, macho, e disse assim, já escolhestes os teus, agora toma a lista dos meus. Aleluia! É preciso orar. Segundo a Bíblia, um homem chamado Bezaliel, lá com Moisés, foi cheio do Espírito Santo para construir tendas. Segundo a Bíblia, Moisés que guiou mais de 2 milhões de pessoas. Se o pastor rege, eu costumo brincar, tem que orar para cuidar de 100 crentes, 150 crentes. Imagine Moisés no deserto. E aí Moisés falava com o Senhor face a face. Quando procurava Jesus, estava em oração. Procurava Jesus, estava em oração. Porque quem ora não precisa fazer força para nada. Cantei com a Narachai, correi a Soria. Você comprava filha, canto, roie, canto e me fez. Tu não mostrou me provou, tu me cátia. Tu me achar canto, não morri. Tu mostrou me desejando, não morri, Narachai. Ela incitou e canto, Narachai. Entrou profundo e canto, Narachai. Tu mostrou, daqui eu vou lhe receber com tremanta, cachuria. Suri que produzir me perturbasse, só que sou de classe ou de casa, suri que andorimachei, tu me produzir me caia, tenho turisei como achando a conversei, tenho sondado e fui me canto, procurado eu vou chegando na barraca, e separou uma ideia, separado muitos para servir, canto ramachei, e direi com coisas diferentes, darei coisas diferentes, tenho preparado um novo tempo, mas estejais apercebidos, estejais preparados, porque a qualquer momento eu venho para cantar sobre o meu tempo do Machai. Aleluia! Tornara que eu faça. Aleluia, manda que eu faça.
Aí, irmão Carlos, porque não há mais interpretação? Porque está faltando visões de Jesus. Porque aqueles fomos cumpridos, entramos frio e saímos gelado. Porque está faltando visões nos pés de Jesus. Aleluia! Jesus está vivo. Aleluia! E Jesus manteve uma vida de oração. Olha aí, mesmo que ele faça cara feia, daqui pro final Jesus quer ver essa cara feia. Olha pro lado aí e fala assim, ó, até Jesus orava, rapaz. Vamos orar. Aleluia! Aí o Gabriel dizia assim, ó, vamos orar, meus irmãos, vamos orar. O poder do Criador, sem este, a senhora não tem vitória, a igreja não vai ter, já é quase meia-noite, que é a volta do Senhor, igreja de Pedro, é a igreja, que saudade, mulher, que saudade, que busca, como da fé, minha mãe, não precisava fazer força, não bastava um riscar em Windows aqui, o outro já saía espalhando lá. Eu lembro como hoje, e era um tal de cantar, tinha um homem de branco aqui nesse lugar, e saía assim na presença de Deus, e Deus estava no negócio. Hoje, às vezes, mas o pregador vem e chora, dá cheio de Bíblia, fala a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e nada. Por quê? Porque o povo fica esperando no pregador. Não, precisamos orar. Jesus orou, precisamos orar. E este Jesus, ele fez coisas que nenhum homem fez. Eu tenho ocupado o meu tempo, e falo isso para que você ocupe o seu também. Eu tenho lido aonde eu posso. Às vezes eu vou de manhã, já desço do ônibus, já, com um negócio ali, com o celular, vou lendo, desço do ônibus lendo a Bíblia. Aonde eu posso, vou lendo, porque a necessidade que temos de estar perto de Jesus é grande. Se eu já contei aqui, você já deu glória. Se eu não contei, tu vai dar glória de novo, viu? A Paula diz, não me canso de vos dizer a mesma coisa. Eu, ano passado, estou na mesma empresa, com os cartões de Itaú, mas ano passado estávamos em outro prédio, no comércio, e tinha uma jovem que ela era homossexual. Jesus, quando começou a pregar, ele disse assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar boas novas de salvação aos pobres, a libertar os cativos. E aí vai. Tinha uma jovem que eu sabia, alguém me falou, essa moça é homossexual há 11 anos e mora com uma outra mulher há tantos anos, assim. E Deus colocou no meu coração, eu nem emprestei, Deus colocou no meu coração de dar um livro para ela chamado Novo Nascimento, do pregador Teleósmo, que também escreveu o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios. E uma outra pessoa emprestou para ela o livro A Divina Revelação do Inferno. Aí quando eu fui comentar do livro, ela me disse assim, irmão João, irmão Carlos, o senhor me emprestou um livro e alguém me emprestou outro. E não sei porquê, eu estou sentindo um negócio diferente. Aí ela disse assim, ó, no meio do livro, eu perdi a vontade de coabitar com a mulher que eu já coabito há 11 anos. E aí ela disse assim também, ó, um dia desses, quando eu estava lendo outro livro, eu tive um sonho. Eu me arrepiei todo, irmãos.
Minha irmã também teve um sonho e me contou quase 10 minutos e ela não é crente. Sobre arrebatamento, nunca vi ninguém pregando sobre arrebatamento assim dessa forma. E ela descreveu como quem lesse a Bíblia. E ela falou, eu tive um sonho. E num sonho muita gente era jogada no precipício, mas outros subiam. E eu entendia que era Jesus levando um povo vestido de branco. E eu estava no meio. Eu nem subia nem descia. E aquilo me causou temor. E eu não quero mais. Eu senti nojo. Daniela, o nome dela, ela disse, eu senti nojo da prática que eu tenho. Aí que eu disse, eu vou orar por você. E pedi a alguns irmãos que orassem por ela. Um mês depois ela disse, Carlos, eu já pedi a ela que saia de casa e eu já estou congregando em eternidade. Jesus Cristo salva. Estou trabalhando em outro, tem outro ali que está precisando da mesma coisa. E nós, isso aqui, às vezes a gente até critica, né, os primos. O primo lá do Reino de Deus, lá é um pronto-socorro. Pronto-socorro, alguém toma, quebra a cabeça, vai lá, bota uma faixa. E a faixa resolve naquele momento. Então, nós como igreja somos mais do que pronto-socorro. Nós somos um hospital geral, com médicos. Se entrar algum homossexual aqui, você precisa cuidar dele sem diferença, porque não é um pecado maior do que o adultério. Nunca achei na Bíblia que o homossexualismo é maior do que o adultério. Nunca achei na Bíblia que a prática que eles fazem é um pecado imperdoável, porque o pecado imperdoável é contra o Espírito Santo, é não aceitar a salvação. Então nós que somos igreja devemos tratá-los com amor e orarmos para que Deus levante pessoas que invistam nesse negócio, que se preocupem, porque o diabo tem levantado os seus e a gente tem que fazer a nossa parte. E Jesus como pessoa, é aí que eu quero chegar, foi o ser humano mais amoroso que já existiu. A religião dizia, não encoste na prostituta, não encoste no adúltero, não encoste no leproso. E a religião chegou para os discípulos de Jesus e disseram, o vosso mestre tem habitado, tem estado em casa de ladrões e malfeitores, prostitutas. Jesus, sabendo de tudo, manda um recado de volta. Diga para eles que quem precisa de médico é quem está doente. Eu não vim para os que estão sãos, mas vim para aqueles que estão enfermos. Às vezes você quer evangelizar o seu parente com ira, e esquece que você um dia precisou de alguém falar, que realmente quem nasceu no Evangelho precisou de alguém para te levar uma palavra. E essa ira às vezes sobe de tal forma que você parece Pedro e Tiago. Voltam de um evangelismo e daquele evangelismo, irmã Joana, voltam na carne, irmã Cleusa. Mestre, vamos falar do Senhor e ninguém nos ouviu. Permite que nós oremos e desça fogo do céu e mate todo mundo que não ouviu a tua palavra. Pera lá, rapaz. Jesus calma. Eu não vim para destruir as almas. Eu vim para salvá-las. Aleluia! Aquela alma que é teu vizinho e é viciado em drogas precisa da tua intercessão. Aquela alma que é oprimida pelo adultério, pela cachaça, no bairro, na rua, na viela onde você mora, precisa da sua intercessão. Não, aquele que bota o som mais alto que todo mundo, te deixa até com dor de cabeça, como eu estou aqui. Tinha um hoje lá, um vizinho na rua, que botou o som, treme, estava balançando as paredes da minha casa, o som do carro dele. E eu digo, Jesus, me dá amor, Senhor. Eu não sou perfeito. É como a missionária disse de manhã sobre a filha dela quando tomou um tapa. Eu não sou perfeito, mas aperfeiçoa a tua obra em mim para que ele se salve. E nós precisamos dessa condição. Nós precisamos ter mais de Jesus dentro de nossas vidas. E este homem, já vou ganhar fim, este homem, ele fez coisas que deixou a humanidade chocada. Segundo a Bíblia, ele durante o seu ministério disse assim, olha para isso, Sócrates garantiu sabedoria, Platão garantiu sabedoria, Aristóteles sabedoria,
Alexandre o Grande garantiu um mundo civilizado, Roma garantiu cidades bonitas, mas o único que garantiu vida eterna, Jesus de Nazaré. E não precisa fazer campanha de fogueira santa, subir monte de oração, não. Ele disse, quem crê em mim, tem a vida eterna. Quem crê? E ele também fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta, Elisângela. Será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Vigia aí nesse negócio, porque a coisa está estreitando. Cada dia está ficando mais apertado. Cada dia está ponteando mais crente. E você precisa estar preparado, precisa estar do lado certo, do lado que vai ser arrebatado. Glória a Jesus. Certo dia, os discípulos estão no barco e uma tempestade, por isso que eu disse que eu só vim relembrar tudo que você já sabe. Uma tempestade começa a soprar, eu não sei se foi Satanás, eu não tenho essa ousadia, pastor, de dizer que foi Satanás, porque a Bíblia não diz, mas quem sabe, eu posso pensar, né, macho? Conjecturar, Jesus está dormindo, os discípulos acordaram remando para o disse agora. Ele está dormindo, eu vou acabar com isso agora. E aí, o barco começa a soprar para derrubar, soprar, e as águas para derrubar, e os discípulos até tentam. Quando eles veem que não dão mais, não dá mais, eles aí, mestre, acorda que pereceremos. Tá no som tão bom. Senta aqui vocês andam cheio, andar com Jesus é bom demais. Quem anda com Jesus tem segurança. Aí Jesus acorda. Rapaz, o sono estava tão bom. Foi o que aconteceu. Mestre, vamos perecer. Cala-te, vento. Está fazendo muito barulho. Cala-te, vento. Aquieta-te, mar. E houve grande bonança. E esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os discípulos param com cara de medo. Jesus acha aquilo tão natural e ele dá uma receita, ele dá uma chave que era para essas coisas acontecer pelos seus discípulos e diz assim, ó, tendes fé. Aí eles olham uns para os outros e dizem assim, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Não tem oportunidade não. Este é, olha ele aqui do teu lado, este é, diga assim, ó, este é o Jesus que nós temos anunciado. Outro dia, um demônio, antigamente a gente achava muito, né? Eu tenho um monte de história de demônios para te contar. Um dia eu recebi um patrão, um homem culto. O pai foi amigo pessoal do presidente Juscelino Kubitschek, trabalhei com esse homem 6 anos. E ele disse, aquele negócio que é universal de demônios não existe, né? Eu disse, o senhor é que está dizendo. Eu já vi quantos demônios saírem, a enfermidade ia acompanhando. Aí comecei a contar uns casos para ele. E um dia Jesus, esse Jesus, eu só quero falar dele hoje. Eu vou te contar só uma história. Um dia estávamos evangelizando no Tancredo Neves, tinha uma senhora que parecia doida, andava pela rua. Entramos numa casa, e uma comitiva, minha mãe e outros irmãos. E naquela casa a mãe era chefe de terreiro. Ela estava com um remelá esquisito no olho, nos 2 olhos, que tomava todos os olhos. Quando nós chegamos e fizemos uma oração em conjunto, aquela remela caiu na hora como uma coisa sobrenatural. Depois que o demônio saiu, só que uma coisa aconteceu. Antes disso, aquela que andava parecendo doida na rua, veio correndo para a porta de casa. Quando nós estávamos expulsando o demônio na frente da rua dizia assim, ó, por que perturbais essa família? Essa família é minha. Quando a gente mirou para pegar aquela outra, ela saiu correndo e disse, não, eles são meus. A gente não correu atrás porque ia ficar estranho, os crentes correndo atrás na rua. Certo? Jesus não mandou você expulsar todos os demônios do mundo, mas você precisa estar atento. E aí, Pedro passou aquilo, Pedro.
Aquela mulher disse, meu marido não era mudo, e ficou mudo por trabalho de macumba. Falamos de Jesus para ele, passamos um tempo, mas o homem puro não quis aceitar Jesus. E aí fica fácil, né? Só receber a cura. E um dia Jesus está pregando, e diz que entra um homem endemoniado no templo, correndo, joga um homem para o lado, joga um homem para o outro. E Jesus olha para o demônio e disse, antes de Jesus olhar, o demônio disse, nós sabemos quem tu és o Filho do Deus vivo. Até o demônio sabia quem era Jesus. E aí ele diz, cala-te e sai dele. Os homens que estão em volta dizem assim, ó, que nova doutrina é esta? E que homem é este que apenas com uma palavra diz, sai, e os espíritos imundos saem. Às vezes você está discutindo com o seu patrão e pensa que está discutindo com o seu patrão, está discutindo com o demônio. Às vezes você, como crente, quer ganhar o seu vizinho no braço e discutir com o seu vizinho. Às vezes não é o seu vizinho, às vezes ele pode estar possesso e você não tem discernimento, mas para de ter medo. Tem gente que tem medo de rato, tem medo de barata, tem medo de tudo. Imagina quando se bater com o demônio, te peguei, não foi? Imagine quando se bater com o demônio, você precisa estar do lado de Jesus. Aleluia! E se você dizer o Jesus da religião, você vai dizer, em nome, você vai expulsar o demônio e vai dizer, em nome de Jesus que o pastor Regis pega, vai tomar uma surra e feia. Agora, se você disser, em nome do Jesus que eu sirvo, saia dessa vida, coisas começarão a acontecer, porque Deus te deu essa autoridade. Fechei a Bíblia para te dizer, Jesus, quando veio aqui, veio com uma missão. Ele diz assim, ó, o ladrão veio, se não matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. 1 João 3,8, para isso se manifestou. O que é que esse Jesus veio fazer? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aí os homens acusam de Jesus, Mateus capítulo 2, 22, que está expulsando demônios por parte de Satanás. Jesus diz assim, reino dividido contra reino não subsiste. Se eu fosse da parte de Satanás e expulsasse ele da parte dele, não ia dar certo, porque ele ia estar se autodestruindo. Aí Jesus disse assim, ó, eu vim na qualidade de Deus amarrar o valente que estava escravizando a humanidade em pecado. Eu vim libertar o povo das correntes do pecado. E para isso eu vou amarrar o valente que é Satanás. É isso que Jesus veio fazer. E você é continuador desta obra. Só que um dia, por nada, por inveja, segundo a Bíblia, capítulo 12 de João, diz que os sacerdotes pararam entre si e disseram, temos que acabar com este homem. Este homem faz muitos milagres. Daqui a pouco todo o povo vai estar seguindo esse homem. E por inveja mandaram matar Jesus. E levaram nosso Senhor para a cruz. E deixa eu te contar um segredo. A religião inventa tanta coisa para a salvação. O homem está na cruz do lado de Jesus. O homem não congregou um ano na igreja. O homem não teve cargo na igreja. O homem não era bonito. Igual esses obreiros que estão aqui atrás, cheio de paletó e gravata, estava nu na cruz do Calvário só com uma tanga. O homem não participou do batismo. O homem não fez nada do que às vezes a gente exige tanto. E ele olha para Jesus e diz, mestre, quando entrares no teu, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus disse, primeiro você tem que passar um ano na igreja Assembleia de Deus. Depois você volta, ressuscita. Foi isso? Não. O homem inaugurou o paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mataram Jesus. Mataram Jesus. Só que deixa eu te contar um segredo. Quando mataram ele, segredo não, deixa eu continuar aquilo que você já sabe. Quando mataram ele, disse que o sol parou. Como canta Chico de Carvalhais,
É como que o sol estivesse dizendo: eu não vou dar a minha luz para este povo que está matando o meu Criador. A terra primeiro, porque a terra queria engolir aquela raça maldita que estava matando Jesus. E ele fica morto por 2 dias. Os sacerdotes queriam exterminar Jesus, gente, da face da terra. Depois de morto, eles vão a Pilatos, Benedito, e diz assim, ó: eu quero ter uma palavra contigo, Pilatos. Nós queremos ter uma palavra contigo. O que vocês ainda querem? Vocês me pediram para matar um homem justo, eu matei. E o que é que vocês ainda querem? De Mateus 27, 62, eles dizem a Pilatos: Pilatos, esse Jesus que não é o Jesus da religião. Aí já sou eu botando um negocinho na Assembleia de Deus no meio, né? Esse Jesus que não é o da religião é mais perigoso morto do que vivo. Vocês estão doidos? Como é que um homem pode ser mais perigoso morto do que vivo? Aí os sacerdotes dizem assim: porque este Jesus, Pilatos, ele disse que ia morrer, mas que no terceiro dia... Alguém já entendeu? No terceiro dia, Hitler está no túmulo. Napoleão Bonaparte está no túmulo. A CM está no túmulo. Não voltou não. Mas o Senhor, meu Jesus, no terceiro dia, Pilatos, ele disse que ia ressuscitar. Jesus está vivo. Desculpe tomar o seu tempo falando de Jesus, mas eu deixo te contar um negócio. Eles pediram, gente, o maior exército da terra estava em Roma naquela época, só para a gente contextualizar. Eles pediram, está lá, Mateus 27, 63, segurança máxima. Segurança máxima. E diz a Bíblia que Pilatos disse: vai, leva a guarda. E diz que os guardas guardaram à frente do túmulo de Jesus. E eles guardando à frente do túmulo de Jesus, não se escandalize não, eles guardando à frente do túmulo de Jesus, de repente, a Bíblia diz que acontece isso, ó. 2 seres angelicais vêm com um estrondo, um relâmpago, cai na frente do túmulo e ficam assentados na frente do túmulo, como que dizendo: cadê a guarda? Cadê os valentes que estavam aqui? E quando as mulheres chegam para ver Jesus para embalsamar, o anjo diz assim: por que procurais um vivente dentre os mortos? E aos seus discípulos e dizei, repete comigo: Jesus Cristo está vivo. Faça alguma coisa por essa causa. Glória a Jesus. Jesus Cristo está vivo. Amém? Deus abençoe a nossa igreja. Essa é a palavra. Quando você botar o pé ali fora, aqui, ali e acolá, lembre disso: Jesus está vivo. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele conta com você, com a sua boca, com o seu pé, com a sua mão. E ide, pregai, anunciai, falai, sem medo, que Jesus está vivo e ele ainda quer salvar através da sua vida. Amém? Devolvo o microfone a quem direito. Desde já agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando essa amada igreja. Obrigado pela paciência de vocês. Pastor Régis. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seja o nome do Senhor. E está vivo. Aleluia. Glória a Jesus.